Vou gravar aqui, que depois fica... Tá conversando comigo aqui, o Zoom. Bom, já tá gravando já. Deixa eu ver aqui se já abriu a aula. Não deixa eu minimizar, não. Tá. Até agora não abriu a aula, é só como é que tá as coisas. Ah, agora vai abrir. Todo mundo tá com material aí, né? Eu coloquei ali, gente, não sei se vocês prestaram atenção, porque a gente sempre separa por geofísica e geografia humana, né? E eu coloquei só geofísica para a gente trabalhar, tá? Aí eles fizeram algum erro lá, que tem uma geografia humana no meio delas, as questões abertas lá, mas minha mesmo lá, que daria para a gente trabalhar só a sétima questão, que fala de El Niño, que assim. Mas daí a gente vai fazer as fechadas, vou explicando para vocês, aí se faltar tempo, né? Porque são 2 horários, mas eles não são tão longos assim, né? Olha aqui, vai até que horas. Aí eu passo o gabarito para vocês. Nós vamos até às 17h40. Abril. Deixa eu compartilhar aqui, a gente já começa. Então vamos lá começar com a nossa aula. Questão 68. Lá na Geografia 2, da minha parte, questão 68, tá? Vai ser a primeira que nós vamos trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Foram necessários apenas 40 anos para que o quarto maior lago do mundo, o Mar de Aral, na Ásia Central, secasse. O que antes era 60 mil quilômetros quadrados de água, com profundidade de 40 metros em alguns locais, evaporou. Agora resta apenas 10% do lago. Nossa, gente, muita coisa. 90% do lago foi-se. Um fator responsável pela alteração ambiental apresentada foi, letra A, o aumento significativo da evaporação da água do lago causado pelo aquecimento global. Bom, o aquecimento global ele tem mudanças climáticas, né? Essa mudança climática ali poderia até de repente causar, mas como a região mais fria, gente, não foi tão grave assim não. Não é, digamos assim, até ele poderia ter uma certa participação, tá? Mas não é o mais grave não. Isso aqui é uma coisa bem mais tranquila por conta da região que está localizada. Letra B. A destinação da água do lago em vultuosos volumes para a produção de energia hidrelétrica. Não é energia hidrelétrica, tá? E a gente produz energia hidrelétrica são com rios caudalosos, rios de planalto, entendeu? Não lagos. Lago, ele forma justamente por ser uma área depressiva, né? Uma área mais rebaixada, então você não tem movimentação da água ali, entendeu? Letra C, o bombeamento descontrolado da água do lago para abastecimento urbano. A região ali, ela passa pela região do Uzbequistão. Depois ele vai em direção ao Cazaquistão, entendeu? São áreas que nós temos um adensamento populacional muito baixo. São populações pequenas. Então, não é não. E mesmo que seja, é muito pouco. Não levaria a secar o lago, não. E a letra D, que essa é a resposta correta, a utilização em grande escala da água dos rios que abasteciam o lago para irrigação agrícola. Tá? Essa é a resposta correta. Então, quem é o grande ofensor? Né? Quem é que acabou levando esse agravamento tão forte em relação à questão do lago né, tá secando? É o Uzbequistão, que desde a época da União Soviética, ele faz irrigação dos aguaduais. Da onde que tira? Dos afluentes que fazem o abastecimento do Mar de Aral, que é o Sirdária e o Amudária. São 2 afluentes, né? E eles tiram a água dele para fazer irrigação de aguaduais, tá? Aí você tem o ofensor humano, o povo dos Uzbequistão fazendo irrigação. E a parte natural também, por quê, gente? Ali, ela pega uma área que, como pega a parte central dela, né? Faz frio bastante pela continentalidade, mas pega a parte desértica. Então, tem muita evaporação daquela água.
não tem muita manutenção dela com as chuvas, ainda usou de uma forma desordenada. Aí, com isso, o mar de Aral foi só reduzindo. Então, ele reduziu 90% do tamanho dele. Beleza? Certo isso aí? Tranquilo com a letra D? Alguém discorda? Alguém aí quer, de repente, falar alguma coisa que já leu? Não? Pode ir direto? Então, tá bom. Então, vamos embora. 69. Pelo menos 269 pessoas morreram e 2 milhões foram afetadas por causa das chuvas registradas há quase um mês no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Disse o ministro do Interior, Rajnath Singh. As inundações são comuns na Índia durante o período geral das chuvas de monções, entre julho e agosto. Então, lembrando aí, gente, que nós temos o clima de monções na região, que pega o sul e sudeste asiático e a parte oriental também, tá? É o clima com maior precipitação que existe. Enquanto aqui na nossa região, né, de clima equatorial, que é o que mais chove, né, em torno de 2.700 milímetros, o clima de monções ele chega até 7.000, 8.000 milímetros no ano, tá? E o recorde aconteceu justamente na Índia, a cidade de Chirangi, e chegou a 12 mil milímetros. 12 mil. Então é muita água, tá? E aí você tem inundação, mata gente, tem perdas materiais e tudo mais, tá? O texto se trata de um fenômeno meteorológico responsável pelas fortes chuvas. Esse fenômeno é causado pelo ou pela, né? Então, vamos lá. Letra A. Ação dos ventos alísios que invertem sua direção e intensidade durante o verão asiático. Nada a ver. Os ventos alísios ali, gente, é, ele vai, na verdade, sair de Câncer e vai em direção à linha do Equador, né? Sai de Capricórnio e vai em direção à linha do Equador. Ali, na verdade, o movimento é até o contrário. Ele vai estar saindo daquela região do Índico e indo em direção à Índia, à China, levando excesso de umidade. Ele está relacionado com a diferença de pressão. A pressão atmosférica que vai fazer isso aí, tá? Durante o período de verão, nós temos a superfície, né, das águas que ela vai ficar um pouquinho mais quente. Os ventos sempre sopram do lugar frio para o lugar quente, né? Durante o período de verão, ele vai soprar do mar em direção ao continente. E aí ele vai jogar toda aquela umidade dentro do continente. E aí que tem esse excesso de chuva. Entendeu? Então é muita chuva. Quando tem as monções de inverno, os ventos invertem. Aí ele vai soprar do continente para o mar. Aí são 6 meses de seca. Esse clima de monções tem um lugar também que ele mata muita gente, tá? Bangladesh, que é um dos países mais pobres, né, e carentes que a gente tem na Ásia, tá? Então, é seríssima essa questão aqui, tá? Eu falo assim, do clima de monções nessas áreas, mata gente demais. Letra B. Água do Oceano Índico, cuja ação de correntes marítimas frias favorece a formação de uma massa de ar carregada de umidade. Não, é uma frente marítima quente. Porque se ela estiver fria, ela não vai estar jogando para o continente, ao contrário, tá? Tem que estar quente para evaporar. Letra C. Desenvolvimento de um corredor de nuvens de tempestade em direção ao Oceano Índico, causado pela cordilheira do Himalaia. Não tem nada a ver. O Himalaia está lá para cima da Índia, né? Ele pega a divisa da Índia com a China, do Nepal com a China, entendeu? E a letra D, essa é a resposta correta. Aparecimento sazonal, ou seja, aquela coisa mais sazonal de estações, de grandes diferenças térmicas entre o Oceano Índico e o continente asiático. É justamente isso, né? É isso que leva a essa diferenciação de temperatura e pressão que faz com que chova em excesso dessa forma, tá? E é um tipo climático, gente, normal, não é anomalia, não. Tá? Ele acontece mesmo e já tem todos os conhecimentos, né, do que ele pode causar, do que não causa, quanto que ele vai causar. A chuva, por exemplo, do infográfico desse aí, né, do climograma, durante o meio do ano, que é o verão, o gráfico vai lá em cima, entendeu? Chove lá num período de um mês, o que chove para nós aqui em 3, 4 meses, entendeu? Então é muita água, é muita chuva. E aí, quando chega nas bordas, que é o período de inverno, né? Questão do hemisfério norte, ao contrário, aí ela desce lá embaixo. Você quase não vê a chuvinha lá embaixo, entendeu? Então, a chuva ela é super concentrada no verão, certo? Então, a resposta dessa aqui ficou a letra D de dado também. Então, a 69 é D, a 68 também é D. Tá? Então, 68 D, 69 D. Vamos para 70. Alguma pergunta, gente? Não? Vamos lá. Questão 70.
Qualquer coisa também, gente, chama aí pelo bate-papo, porque dá para eu ter uma ideia, tá? Se tem alguém com dúvida. Porque essa matéria aqui de geofísica, a gente dá dúvida mesmo, assim, não tem jeito, não. Será um pouquinho complexo mesmo. Não tá falhando, não, gente, porque tá tão lerdo aqui. Mandei abrir o bate-papo e até agora nada. Daqui a pouquinho não aparece, quer ver? Questão 70. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos formados por massas de ar carregadas de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens e propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis produzem chuvas abundantes em grande parte do Brasil. O fenômeno atmosférico exposto é formado pela letra A. Invasão dos sistemas polares que conduzem o ar frio e úmido originado da Patagônia para o interior do Brasil. É isso que são os rios voadores, gente? Não é. Então, ela é responsável por causar friagem na Amazônia, causar chuvas frontais, né, na região litorânea, porque ela divide em três braços, né? E para nós aqui ela pode causar geadas, que é a parte já Brasil Central, entendeu? Isso aí é a massa polar atlântica, não tem nada a ver com os ventos voadores, tá? Com os rios voadores. Porque, na verdade, esses rios voadores está representando aí a massa equatorial continental. Já deu uma dica aí, né? Mas é para saber o que seria. Letra B. Ação dos ventos alísios que retiram umidade da superfície dos oceanos e as conduzem em direção aos trópicos. O vento alísio, na verdade, então, ele tira a umidade do lugar e joga no outro, só que ele sai dos trópicos para a linha do Equador, não é? Os rios voadores, eles saem lá do norte e vêm em direção ao sul. Totalmente o contrário. Então, na verdade, os ventos alísios, realmente ele poderia, né, levar chuva para outros lugares, mas não é o caso dos ventos voadores, tá? O que está referindo ali dos rios voadores é por conta da evapotranspiração que existe na região amazônica. Então, nós temos a preparação dos rios, dos lagos, do solo, da vegetação. Aí esse tudo evapora. Aí depois você tem a formação das nuvens em excesso. O vento pega e empurra a nuvem em direção ao sul do país, trazendo as chuvas. São as nossas chuvas de verão. Então são conhecidos como os rios voadores. Isso cai muito em vestibular, viu? Muito mesmo. Então não é a letra B também, não. Gente, eu tô com medo de cair aqui, porque cai assim, conexão, né? Agora que apareceu o bate-papo, eu falei para vocês, olha isso. Ai, 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 ai. Peraí. Ah, voltou. Pessoal, qualquer coisa, se travar, se tiver ruim, vocês dão um grito aí, tá? Pra ver o que dá pra fazer aqui. Vocês estão tão quietinhos que eu tô achando que tava achando que tinha caído. Vamos lá. Continuando. Então, a questão 70 na letra C. Tô falando sobre os rios voadores. A água liberada pela floresta amazônica para a atmosfera em forma de vapor e transportada pelas correntes de ar. Não é isso que são os rios voadores? A água liberada pela floresta amazônica para a atmosfera em forma de vapor. É a vapotranspiração. Aí forma a nuvem. Transportado pelas correntes de ar, os ventos, transporta ela em direção à nossa região. Entendeu? Não só a nossa, tá, gente? Ela pega desde a região centro-oeste, sudeste, sul. Ele consegue levar umidade com chuva até a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Ele só não consegue atuar bem no Rio Grande do Sul. O restante do Brasil e ali ele tem uma certa influência, tá? Então a letra C que seria a resposta correta, tá? Vamos ver o que fala na D. Ação orográfica da Serra do Mar produzindo chuvas abundantes na maior parte do litoral brasileiro. Isso aqui são chuvas orográficas, né, que são formadas no litoral, não tem nada a ver com os rios voadores. Tá? A chuva orográfica ou chuva de relevo é quando você tem um relevo, aí a nuvem vem toda carregada, quando ela chega aqui que topa com esse relevo, ele força a nuvem a subir e ela sobe. Cada 150 metros que sobe, reduz 1 grau Celsius, né? Aí quando reduz a temperatura, força uma condensação e chove por ali. A hora que ela choveu tudo aqui, que ela consegue atravessar a serra, ela não tem mais umidade, para cá ela não chove mais. É assim que forma o principal motivo, né, da seca que a gente tem na região nordeste do país, tá?
Então, não é a D, né? Não se refere aos rios voadores, a letra D também não. Beleza? Então, a 70, ela fala um pouquinho sobre hidrografia. Detalhe, gente, que não só a UFO, o Enem também, eles não costumam cobrar muito sobre hidrografia, não, tá? Às vezes cai, quando cai é uma questãozinha só, sabe? Não é aquela coisa de falar que sempre cai, não é sempre, não. Vamos lá para 71. Alguma pergunta da 70, gente, relacionada à hidrografia? Não? Ou clima, né? Então tá bom. Então vamos lá para 71. Mas vocês estão muito quietinhos, gente. Pergunta aí. 71. Médias térmicas registradas. Brasília, Distrito Federal e Ilhéus, na Bahia, tá? No caso, tem aqui mostrando a latitude, ou seja, distância em relação ao graus, né? De norte para sul, seria isso. A longitude, que é a distância em graus de leste para oeste. Depois vem a temperatura em janeiro e a temperatura em julho. Então, mostrando como que seria a máxima e a mínima em janeiro, que é verão. E em julho, que é inverno, a máxima e a mínima. Então, vamos observar aqui Brasília. Ó. Latitude 15 graus, Ilhéus, latitude 14 graus. Então, Brasília está aqui e Ilhéus está um pouquinho mais para cima, tá? É pouca coisa, que você viu aí que dá 15,46 e 14,47, né? É quase a mesma linha. Então, a relação seria essa mesmo. A longitude já é assim, né? Distância de leste para oeste. Enquanto Brasília está em 47, Ilhéus estaria em 30. Então já vai dar uma discrepância. Mas, pelo que fala aí, gente, não tem interferência nenhuma, né? Porque, na verdade, a questão de clima e tudo mais é por latitude, não por longitude. Essas questões de massas de ar eu consigo matar pelas características de cada uma. Por exemplo, a atuação de uma massa quente e seca não causará a formação de chuva. Sim. Se você sabe a atuação dela, igual a MTC, ela atua só no inverno, por isso que não chove, ela é quente e seca. A atuação da MPA é só no inverno, então ela é fria, então ela traz a temperatura baixa. E as outras todas são quentes e úmidas, elas trazem chuva para a gente. É isso aí. Faz sentido sim, tá? Beleza, gente? Mais alguma pergunta aí? Acho que eu vou deixar isso aqui só minimizado. Então, em janeiro, por exemplo, em Brasília, máxima é 28, mínima é 18. Janeiro, verão. Então, verão quente, ó, 28 graus de temperatura, sensação térmica aqui vai lá para 34, 35, viu? Inverno, mínima é 18. Então, dependendo ali de algumas questões de sensações térmicas, né, de alguma questão de onde está, se está na sombra, se está ventando, se não está, pode ficar aí numa média de uns 15. Depende do lugar, se for mais alto. Quando chegar em julho, julho já seria inverno. Ó. Então, a máxima, 26, já cai 2 graus. E a mínima deles cai em torno de 12. Se estiver ventando, gente, isso aqui você pode ter uma sensação de uns 8 graus. 8, 10, entendeu? Bem menos que 12. Ilhéus. Ilhéus já está próximo ao litoral. Ó. Durante o período de verão, temperatura máxima 30 graus, mínima 24. No inverno, máxima 27 e a mínima 20. Engraçado, né? Por que que será? A temperatura durante o período de inverno lá não é tão rígida quanto em Brasília, que está dentro do continente. Ó, dentro do continente, o que que é isso, gente? Que acaba interferindo bastante aí nesses dados, né? O que será? E por que que na região de Ilhéus, por exemplo, é menos e na região de Brasília é mais? Então, esses peguinhos, esses macetinhos aí. Então, é essa questão que a gente está vendo. Opa, contei. É justamente isso. A resposta aqui é continentalidade e maritimidade. Brasília está dentro do Brasil, né, do território brasileiro, e Ilhéus está no litoral. A influência aqui é justamente a continentalidade e a maritimidade, a letra D de dado, entendeu? O que é continentalidade e maritimidade? Se você pega, por exemplo, Cuiabá, Brasília, que elas estão muito dentro do continente, isso faz com que os nossos verões sejam muito mais quentes, né? E os nossos invernos também, eles acabam que ficam com temperaturas um pouquinho mais agressivas, entendeu? Por quê? Está dentro do continente. Quando a gente está fora do continente, ali nas bordas dele, igual está a situação de Ilhéus, chegou o verão,
era para estar quente, né? Deixa eu anotar que eu estou falando de verão. Toda vez eu falo a mesma coisa na outra situação. É verão, tá quente. Nessas áreas assim não fica tão quente. Por quê? A estação anterior não era inverno, inverno faz ficar frio, a água absorve essa temperatura baixa e vai liberar ela bem devagarzinho. Então a água faz com que o verão não seja tão quente assim, entendeu? Era para ser muito mais quente, não é. Chega o inverno. Agora no inverno a temperatura cai. Por que que nessas áreas assim o inverno não é tão rigoroso, né? Igual está na Ilhéus, ó, mínima de 20, enquanto outra era 12. Porque quando você está no inverno, a estação anterior era o verão. Então ficou 3, quase 4 meses aquecendo aquela água. Está no inverno, mas aquela água quente ameniza a temperatura fria. Aí não fica tão frio assim na área litorânea. É isso que é maritimidade e continentalidade. E depende de onde você estiver, gente, se for uma faixa tropical ou uma faixa temperada, você tem uma variação ali que depende da estação. Então, para nós, por exemplo, tropical, ela é bem marcante o verão. Então, você pode observar que na região igual Mato Grosso, né, bem quente. Se for numa área temperada, ela é muito marcante para o inverno. Então, por que o inverno marca tanto? Vamos pegar a Rússia, por exemplo, que chega a menos 30, menos 25, menos 30 graus. É a continentalidade, porque está numa área temperada, o inverno é muito rigoroso, entendeu? Por que que nas áreas igual na Holanda, no norte da França, por que que não neva igual nos outros lugares? Porque como a gente tem a água ali que ela acaba aquecendo os invernos, ele não vai ficar tão negativo igual nos outros lugares. Aí acaba que nem sempre neva. Por quê? Tem uma massa, tem uma massa de ar que está saindo daqui da América, ele sai lá da região do Caribe, atravessa todo o Oceano Atlântico e vai chegar lá na região norte da Europa, entendeu? Então, aqui, esses fatores climáticos para diferentes amplitudes térmicas nas cidades apresentadas são, letra D, continentalidade e maritimidade. Massas de ar e altitude. Aqui não deu dados de altitude nem de massas de ar, né? Mas as massas de ar são as mesmas. Deixa eu ver o que, é que muda. Não, as mesmas, porque Brasília atua MTC e Ilhéus também. A Brasília e Ilhéus vai atuar MTA durante o período de verão, nas duas. Acaba sendo as mesmas. Latitude e vegetação. A latitude é bem dizer a mesma, isso aqui não dá nem diferença ó, de tipo climático nem vegetação, tá? A vegetação que tem por lá, gente, aí dá diferença, né? Mas não é isso que está dando a diferença de temperatura, não, que é o que pede na questão, tá? Porque a vegetação presente em Brasília é cerrado, e a vegetação presente em Ilhéus já se pega parte da Mata Atlântica, né? Que, na verdade, né, eu tô falando você de vegetação, mas ela quase não existe mais. Lá mais é agricultura mesmo, né? Práticas de plantação de cacau, fumo, né? Plantação tropical, tipo assim. E a letra C fala que seria a forma do relevo e as correntes marítimas. A corrente marítima atua só em Ilhéus, né? Não vai atuar em Brasília para a gente analisar, só em um dos dois. Tranquilo, 71? Alguma pergunta? Eu minimizei o bate-papo, mas ele sumiu da minha vida. Conseguiu entender, Ana Lívia, a diferença? Ou o conceito, né? Consegui sim. Obrigada, viu? Nada. Então, vamos lá para a próxima. Questão 72. Essa aqui está relacionada com vulcão, né? Estou marcando aqui as que eu vou fazendo, senão eu faço tanta bagunça. 72. O vulcão Shimoedaki entra em erupção no Japão. Fumaça lançada a até 3.000 metros de altura. O vulcão Shimoedaki, localizado na ilha japonesa de Kyushu, está ativo e lança fumaça a 3.000 metros de altura. A Agência Meteorológica do Japão está alertando as pessoas a ficarem longe da montanha de 1.421 metros e advertindo que grandes rochas podem ser cuspidas até uma distância de 3 quilômetros. Nossa, é muita coisa, hein, gente? 3 quilômetros? Eita. A ocorrência no Japão do fenômeno geológico apresentado está relacionada principalmente a... que deu um errinho básico, né? Deixa eu ver se vai editar. Letra A. Existência no seu território de áreas cratônicas. Ó, geologia, gente. O pessoal tem dúvida porque ele é bem técnico, né? Aí você bateu o olho e falou assim, sei lá o que é cratônica. A maioria pensou assim, o que é cratônica? Não faço nem ideia. Pessoal, crátons são terrenos muito antigos do pré-cambriano da época de formação da Terra. Então, seriam as plataformas
O que está sustentando tudo que está aqui em cima, entendeu? Está lá embaixo. Então é como se eu estivesse falando assim, fosse a parte da superficial, a parte de cima da plataforma da placa tectônica. Que embaixo dela ali, ela está flutuando já em cima do magma, entendeu? E aí tem alguns lugares que ela emerge, tá? Por exemplo, o Craton do São Francisco. A região de São Francisco, aqui, entre Minas e a Bahia, né? Aquela ali são terrenos do Pré-Cambriano, então são crátons, certo? Ou seja, gente, é a letra A? Não é. Vulcão não acontece em terrenos antigos assim. Os vulcões acontecem em áreas que você tem movimentação de placas tectônicas recentes, é coisa de agora. Ou seja, do Cenozoico, não é do pré-cambriano, igual está mostrando aqui, que seria coisas antigas, né? Aí tá vendo como que é o nível do conhecimento? Se você não tiver conhecimento de fazer a relação das eras com o que está explicando aqui das áreas catônicas, não conseguiria nem descartar a letra A. A não ser que as outras tivessem uma coisa muito ridícula, né? Aí você marcava a letra A, que era a que sobrava. Certo? Então a A não é. Letra B. Sua localização numa área de encontro de placas tectônicas. Isso aí. Essa é a resposta, a letra B. Então, por que formam os vulcões? Você tem aqui uma placa continental e uma placa oceânica. A placa oceânica ela é mais densa, ela é bem pesada, tá? Eita, vai acabar em 10 minutos. Será que se entrar no mesmo link dá certo? Gente, eu nunca fiz isso, não. Os outros professores fazem? Eu acho que dá, porque a Vanessa fez isso. Fez? Tá. A gente tenta. Se der algum pau lá, a gente abre outro link aqui. Beleza. Aí você tem a placa oceânica, a placa continental e a placa oceânica. Essa placa continental é mais leve. A placa oceânica é pesada, formada de basalto, bem compacta, né? E aí ela vem no movimento divergente e vai se chocar com a placa continental. A hora que ela se choca, por ser uma placa pesada, ela vai subductar. Ela infiltra e vai descendo, lá embaixo. Aí quando ela desce, ela pega essa placa continental e força ela a dobrar, formando as cadeias de montanhas. Como você tem uma estrutura de choque de placa, concorda comigo que a rocha fica bem instável, né, bem fraca, fragilizada, aí o magma, pela pressão dele ali, ele consegue subir até chegar lá em cima. Aí é porque você tem atividades vulcânicas. Por isso que a gente fala, né? Brasil não tem vulcão, porque nós estamos no meio da placa. Então, quando a gente fala de vulcão, de montanha, é só encontro de placas tectônicas. As montanhas do Brasil tá errado, nós não temos montanha, entendeu? Nós temos aí algumas áreas muito antigas que no passado já foi montanha, já foi vulcão, hoje não é mais. Por quê? Não tem mais fragmento porque a gente está no meio da placa, está tendo só desgaste. Então a gente chama de escudo cristalino, ou planaltos antigos, entendeu? Tipo assim. Beleza? Então a letra B que está certa, que seria encontro das placas tectônicas. Letra C, grande incidência de rochas magmáticas no interior do país. Bom, no interior do país ali é só montanhas. Se a ilha ela é cenozoica, não seriam rochas antigas, tá? Então, no caso ali, seria. Se bem que aqui não fala que era antiga, né? Não, nada a ver com o que eu falei. Não, esquece. Grande incidência de rochas magmáticas no interior do país. Rocha magmática pode ter em qualquer lugar. Nós aqui, por exemplo, Brasil Central, a rocha que derivou esse salmourão, esse solo nosso aqui, que é muito bom para plantio, né? Que falta ali é só a irrigação, matéria orgânica e acrescentar nutrientes, porque ele é lixiviado. Ele é derivado de magma, entendeu? É o granito. O salmourão é derivado de granito. Na região litorânea, por pressão das placas tectônicas da época da formação da Gondwana, lá já é uma rocha metamórfica, já é gneiss, que é metamórfica do granito também. Então não tem nada a ver ter rocha magmática no centro, né, com a atividade vulcânica, não. Aqui não tem. Letra D, formação geológica antiga de suas ilhas. Não é antiga, ela é recente. A história de formação da ilha, gente, dentro da cultura japonesa, ela é meio assim, meio nada a ver, tá? Eles falam que um deus enfiou a espada dele no mar, a hora que ele tirou, pingou sangue do mar. E aí cada pinguim formou as ilhas do Japão, as 4.000 ilhas, né? Principalmente as quatro maiores, que seria Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Qual a diferença entre orogênese e hiperogênese? A orogênese é a formação de montanhas. Então, ela acontece geralmente nas bordas das placas tectônicas. Então, o movimento de orogênese é quando você tem a subducção de uma placa que força a outra a dobrar, formando as cadeias de montanhas, entendeu?
Aí aqui a parte alta é chamada de anticlinal e a parte de vale, essa parte de baixo aqui, é chamada de sinclinal. São as partes da montanha. Epirogênese, ela pode acontecer também na borda, mas ela pode acontecer também no centro da placa tectônica, tá? Essa área, por exemplo, aqui de Minas, né, o Triângulo Mineiro, ela e Alto Paranaíba é uma área de epirogênese. Teve um magmatismo que jogou a parte do Alto Paranaíba para cima, onde formou a Serra da Canastra, né, região de lá de indo para Araxá, aquele pedaço lá. E o Triângulo Mineiro ficou rebaixado. Então ficou assim, a parte alta, outra parte rebaixada, entendeu? Então, esse movimento é epirogênese. Então você tem uma quebra da placa e ela sobe ou ela vai subsidir. Ela vai descer, entendeu? Ou ela desce, ou quando ela desce é por deslocamento da placa para chegar no lugar. Quando ela sobe é por magmatismo, entendeu? Então isso que é epirogênese. Então a epirogênese, você tem movimentação pela quebra, aí a parte alta forma um rush e a parte rebaixada forma um graben. Ou seja, Alto Paranaíba é Hirsch e o Triângulo Mineiro é um Graben. Né? Então, isso é epirogênese. A outra região de epirogênese é a Serra da Borborema, lá no Nordeste. Né? Temos fragmento por magmatismo. Aí, tanto que a cidade alta e baixa, né, que tem lá na Bahia, né, ela remonta muito isso. Né? A parte de baixo dela é a região de Graben. E a parte da cidade alta é o Hirsch. São as duas partes que formam uma área de epirogênese. Entendeu? Orogênese forma montanha. E epirogênese forma uma área tipo uma depressão, uma área depressiva. Berei. Então, a 72 ficou B de bola. 73. Faltam 4 minutos. Se cair, a gente volta no mesmo link, tá? Será que o meu vai dar certo? Né? Vamos ver. 73. Composto por espécies muito utilizadas e exploradas pela indústria, estende-se por uma vasta região de terras baixas. Então, vamos guardando. É um lugar de terras mais rebaixadas. Então, não é uma área montanhosa, entendeu? E pelas costas montanhosas da Europa. Bom, parte montanhosa, ela pega mais centro-sul. Então, estou falando das costas dela ali. De repente, seria... as costas dela é a parte norte, né? Isso mesmo. Da Europa, da Ásia e da América do Norte também, ó. Então, você tem a parte das montanhas, depois lá para cima você tem alguma coisa. Beleza. De elevada amplitude térmica, ou seja, são áreas bem frias. Tá? Elevada amplitude significa que o verão deles é quente, o inverno deles é super rigoroso. Né? Amplitudes altas, lá na média, de repente, diferença de 20, 30 graus, às vezes até mais, depende do lugar. Tá? E por invernos longos e frios, abriga um número relativamente pequeno de espécies vegetais, ou seja, seria mais homogênea, né? Porque quando você tem uma grande quantidade de espécies vegetais é porque ela tem biodiversidade rica, né? Então ela é bem diversa. Aqui não, tá falando que ela é pequena. O bioma descrito refere-se a letra A, que é a resposta correta. Está referindo à taiga, conhecida também como floresta boreal, e também, né, como as coníferas, que no Brasil, para nós, são os pinheiros. É isso que está se referindo. Então, quando eu falo aqui que está sendo muito utilizado e explorado, a gente viu isso aqui na aula hoje, né? Lá no terceiro e do pré, a gente já viu isso aqui. Essa questão de exploração aqui é para a produção, né, da indústria madeireira, de celulose e a indústria civil também, construção civil, bem forte, tá? Então, a vegetação seria a taiga ou floresta boreal. Letra B fala que seriam as florestas temperadas, a que não tem essa elevada amplitude igual a destaca, entendeu? Ela pega mais na borda leste dos Estados Unidos, né? Ela pega a parte norte ali da Europa e quando ela adentra a parte continental, chegando próximo à Rússia, ela pega a parte central dela. Então, não descreve a temperada, não. Steppes. Isso aqui é comum de áreas que são desérticas. Essa região que ele está descrevendo ali, mais ao norte, lá não é deserto, não. Nas steppes são gramíneas. Então, na região ali, ela poderia aparecer, vou falar para vocês mais precisamente. Tipo na região do deserto de Gobi, pega China com Mongólia. O outro fica muito embaixo, tá? Que fica já na região ali do deserto de Taklamakan. No norte nem tem deserto ali, o deserto é tudo Estados Unidos, né? Sonda, Sonora, Utah, Nevada, Colorado, e aí vai. Não tem como ser, gente. Eu devo falar que seria tundra. Tundra é gramínea, entendeu?
E aqui fala sobre a questão de exploração pela indústria, né? Explorar a grama na indústria, gente, não tinha jeito. Né? Então, a letra A que seria a resposta correta. 74. Falta 1 minuto, hein? Tchau. Podia ter um jeito de mudar, né? Para estender isso aqui, mas não tem. A não ser que eu comprasse, né? Que eu não vou. Não, vai ter jeito não. Ó, cai aí, a gente vai voltar de novo, tá? Você falando sobre isso aqui até cair. Falta 1 minuto. Aqui nós temos mostrando um perfil de um relevo. Então, mostra aqui uma área toda vegetada, a chuva caindo ali, mostrando a vegetação. Algumas culturas plantadas. A nascente do rio, está aqui na parte alta dele. Mostrando o lençol freático, onde ele aflora, então ele vai escorrendo, vem até aqui. A mata ciliar. Né? Então, a gente tem algumas coisas para explorar nessa questão aqui. Interessante, viu? A retirada da cobertura vegetal nos ambientes ilustrados na figura tende a produzir. Letra A. Isso aqui é A? 74, né? Letra A. Um crescimento do escoamento superficial. Essa já é a resposta correta, tá?